Gente, bom dia. Bom, ninguém entrou ainda, é 8h37. Eu já vou começar, enfim, e depois vocês já vão estar vendo esse vídeo, evidentemente, tá legal? E vou deixar gravado. Bom, hoje nós vamos falar dos princípios do direito tributário. E assim como é em qualquer outra matéria do direito, o princípio ele vai ter duas funções, como a gente já disse na aula anterior. Ele vai servir, como uma base de construção epistemológica e metodológica do direito da matéria, né, nesse caso aqui da matéria tributária, e dois, ele é o prisma observacional, ou seja, ele é por onde os operadores do direito, quem tem que lidar com o direito propriamente dito, observa, né? Então, aqui nós podemos dizer de alguma forma que os princípios eles são mais importantes do que o próprio direito em si. E hoje nós vamos falar de 6 princípios, sendo o princípio da legalidade. O segundo princípio é o princípio da capacidade contributiva. O terceiro princípio é o princípio do não confisco. O quarto, o princípio da isonomia. O quinto, o da irretroatividade. E o sexto, o da anterioridade. Lembrando que esses não são todos, né, os princípios do direito tributário, da legislação tributária, mas são, por assim dizer, os principais, né? São os mais relevantes. Bom, vou compartilhar aqui brevemente a tela para gravação. Bom, então aqui o primeiro princípio que nós devemos observar, o princípio da legalidade. E ele é um princípio genérico e embutido em todos os demais direitos de alguma forma. Por quê? Esse direito ele parte de uma lógica positivista, ou seja, o indivíduo ele só pode ser cobrado, ele só pode ser autuado por algo que está na lei, né? Se não está na lei, por exemplo, a polícia quer te prender porque te achou feio, porque não gosta da carreata furacão, não pode, né? Tem que haver uma lei propriamente dita, por exemplo, dizendo, não pode ter carreata furacão de tal a tal hora, etc, etc. Bom, então aqui, veja bem o seguinte, esse princípio, ele vai estar fundamentado no artigo 5, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, no inciso 2, né? E mais precisamente, a lógica do princípio da legalidade tributária também está na Carta Magna, mas no artigo 150, no inciso 1. Além desses enunciados normativos, por assim dizer, nós podemos traçar aqui algumas regras. Aqui vamos ter brevemente a leitura do artigo 5º e do artigo 150. No artigo 5º está escrito que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. O que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte: a única autoridade, né? Aqui nós estamos reafirmando, inclusive, aquele conceito clássico de Estado, que só o Estado tem legitimidade para impor armas, para impor aquilo que se chama o monopólio da violência legítima, ou seja, impor coerção para ter algo em troca. Então, aqui está muito claro, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém pode ficar preso se não tem lei para isso. Ninguém pode ser obrigado a servir o exército, a fazer nada, se não existe uma lei correspondente a isso. Deixa eu jogar a Fabiana aqui. Acho que foi. Bom, além disso, o artigo 150, no inciso 1, vai dizer: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada tanto à União, ou seja, o governo federal, quanto aos estados, quanto também ao Distrito Federal e aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça
E aí, ao meu ver, esse aqui é um princípio extremamente importante, se nós pensarmos no próprio rito de como é feita uma lei, de como é promulgada uma lei, porque se não imagina, em períodos eleitorais, por exemplo, como nós estamos em um, o que é normal? Que o político, de alguma forma, ele aumente a prestação de serviço a fim de aumentar a sua popularidade, por assim dizer, né? Então, por exemplo, aqui em Curitiba, agora tem asfalto em todo lugar, pintando em todo lugar eu digo nas principais, né? Para dentro do bairro não vai ter. E aqui, o político ele poderia usar isso aqui de má fé. Se não tivesse uma garantia constitucional, ele podia agir de má fé. Ele poderia, durante o período eleitoral, ou antes disso, para fazer um caixa, aumentar todos os tributos municipais. Meter o ISS lá em cima, o IPTU desse ano ser gritando, mas não pode, né? Só pode aumentar se anteriormente houver estabelecimento em lei. Agora eu gostei da foto da Adriana com seu Herbalife, com seu. Vai fazer uma pirâmide agora, Adriana? Vai vender agora e aliciar outros colegas? E é o shake nutritivo da Herbalife. E deve ser bom, né? É proteico, tem colágeno, Tem, tem ômega 3 também. provavelmente. B2, D3, É, tem tudo. muito bom, Adriana. Eu quero uma comissão depois nas vendas. Vou fazer aqui um anúncio depois dessa iguaria. Enfim, né? Vamos fazer aquela bela pirâmide financeira de sempre, não? Tá bom, tá bom, tá bom. Depois a gente conversa, então. O, o, é isso aí. Bom, então voltando à questão do princípio da legalidade, só deixa eu dar um rio aqui na minha tela que ela caiu. Olha, hoje não tem nem o William. Eu coloquei algo especial para ele aqui e não tem o William. Vamos ver. Era para ele estar em conjunto comigo, mas não apareceu ainda. Aonde estará o William? William, olha o que eu coloquei aqui para ele, esse lindo GIF da carreta furacão fazendo polidense. Polidense. E é bem, né? O Fofão, ele tem um cabelão, né, cara? Ele lembra uma tia minha. Bom, então, retomando alguns pontos. Princípio da legalidade. Vale tanto para o direito tributário, como também para outras disciplinas do direito. O artigo 5 vai deixar bem claro, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O presidente Jair Bolsonaro disse que quando tiver a vacina da Covid-19, ninguém pode ser obrigado a tomar. Enfim, se nós formos aqui pela letra da lei, a pessoa só pode ser obrigada se houver lei compatível para tal. E no Brasil, na verdade, existem duas leis, né, no caso da vacinação. Uma um decreto de 1977 que fala justamente sobre imunizações, que vai estabelecer que algumas imunizações, sobretudo as que são potencialmente pandêmicas, elas são compulsórias, ou seja, você tem que vacinar e pronto. E uma lei, e o próprio Jair Bolsonaro, em 6 de fevereiro desse ano, ele assinou uma lei dizendo que assim que a vacina estivesse disponível, a vacinação seria compulsória, né? Então, respondendo aí, que talvez ele não lembre, né, que ele assinou, né, que ele escreveu a lei, né, no caso, nesse caso, por exemplo, como existe lei, né, prevendo, né, a compulsoriedade, sim, a pessoa pode ser obrigada, sim, a tomar vacina. Mas se, por exemplo, em 1977 esse decreto não tivesse sido feito, e se o Jair Bolsonaro não tivesse assinado essa lei,
em 6 de fevereiro de 2020, aí não, as pessoas não seriam obrigadas a tomar vacina, e o mesmo vale para pagar remédio, ou ainda dançar polidense com a carreta furacão. Né? O governo só pode me obrigar a fazer esses movimentos a partir do momento que estiver estabelecido em lei. E Meu Deus, era o Cebolinha, professor. olha aqui, voltou. Cebolinha. Nossa, cadê o William? Deixa eu voltar aqui. Eu tava chateado, William. O William não aparecia. Eu falei, não, ele me abandonou. O William, você também tá com shake, William? Não acredito. E morreu o William. Eu acho que o Herbalife não fez bem para ele, Adriana. Coitado. Nossa, morreu mesmo. Bom, tá vivo ainda, William? Ih, tá bugado. Opa. Ixi. Meu pai. Eu acho que não fez bem esse shake, não, hein? Caramba. Dá pra ouvir? Ah, ufa, nossa senhora. Nossa, Não, me deu. shake não teu bem, tem que ficar aqui do lado do banheiro só. Meu pai do céu, nossa, me deu um ruim no coração agora. Eu já achei que o William estava tomando anabolizantes, enfim, e acabou aí vindo a óbito, ou Covid, né? Sei lá, né? Nessa época, né? Pode tudo. Ainda bem que você está bem, William. E o que é esse shake aí? Me explica. Você, Adriana, todo mundo com esse shake. Qual que é desse shake aí? Esse é um brinde ao maravilhoso sistema de planejamento tributário. É isso aí, um brinde à tributação brasileira. Legal, gostei. Gostei. Deixa. Próxima aula eu vou estar com a minha foto com o shake também, vocês vão ver. Vocês vão ver. Pior que eu fiquei com vontade desse shake, eu não sei, porque ele é marrom escuro, né? O que indica que talvez tenha bastante chocolate, e em cima tem esse um dedo assim de espuma para ficar levemente cremoso, né? Como um smoothie, é isso mesmo? Exatamente, o professor. Legal, hein? Legal. Gostei, gente. É isso aí, geração saudável, né? Se fosse aquela geração de antigamente, que eu não peguei essa época aí, mas de antes, ia ser copo de cerveja, copo de pinga, mas não, né? Um shake, né? Saudável. Gostei. Como é que era, professor? Copo de velho barreiro Gold? Velho barreiro, uma tributação muito alta. Não dá para comprar a Gold, só dá para comprar o normal. Bom, então, em suma, para a gente fechar essa primeira questão do princípio da legalidade, muito simples. O Bolsonaro só pode obrigar você a dançar com Cebolinha se tiver na lei. Ou cobrar tributo para isso se tiver na lei. Se não tiver na lei, não pode. Né? Da mesma forma que aqui ele coloca sem prejuízo as garantias do contribuinte. Como assim? Imagina, por exemplo, que a prefeitura ilegalmente aumenta um valor de um tributo e você não paga. Aí ele vem e entra com um processo contra você, ou pior, corta sua prestação de serviço. Não pode, ok? Não pode. Bom, e aqui eu escrevi o seguinte, que esses dispositivos, além de determinarem de maneira antecipada a consulta dos destinatários, estabelecem verdadeira vedação. Ou seja, aqui é duas coisas. Esses dois dispositivos, eles fazem o seguinte, pensando aqui no planejamento tributário, que você saiba, evidentemente, primeiro, quais são os tributos que vão ser cobrados, e só assim, né, você pode se planejar, e eles vão estabelecer uma vedação às autoridades para elas não cobrarem tributo à torta e à direita mais do que já cobram. Porque, de fato, digo para vocês, se não fosse esse artigo, com certeza haveria, principalmente agora, por exemplo, no período da pandemia, tá fraco o cofre público.
com certeza o Ratinho ia inventar alguma coisa, o Greca ia inventar alguma coisa, nas cidades pequenas iam inventar coisa. Isso coloca um limite, né? Você, olha, faz aí seu trabalho e deixa de cobrar, deixa a carreta furacão rolar e para de cobrar um pouco. Bom, então aqui, para o tributo ele ser criado, ele precisa ser por meio da lei. Se não for por lei, ele é inconstitucional, né? E se um político estiver fazendo isso, ele está cometendo tanto um crime de improbidade administrativa como um crime de responsabilidade, e até a gente pode enquadrar aqui o abuso de autoridade e, se for com aval de outras pessoas, formação de quadrilha. Aliás, aqui não há limite, né? O único limite são os guardiões como que é? Os guardiões do Crivella. Eu achei impressionante. Guardiões do Crivella. Minha próxima profissão. Eu vou agora fazer a carreata furacão no lugar dos guardiões do Crivella, na frente dos hospitais no Rio de Janeiro. Mas com máscara, né, gente? Para não pegar a Covid-19. Né? Então, a Globo começa a filmar, eu já saio correndo ali na carreata, já começo, já polidense, mas com a máscara, né? Consciência, né, gente? Não vamos fazer coisa aí irresponsável. Professor, você me fez lembrar do fofão da carreta furacão caindo. Com muita dor. Tem negócio aqui. Não, é verdade. Bom, caiu, né, coitado? Bom, mas você acha que é fácil correr com a fantasia de fofão, né? Com todo mundo te admirando ali, né? É muita pressão, né? É muito difícil. Eu mesmo não conseguiria. Quem sabe, né? Quem sabe agora, que mandaram embora os guardiões do Crivella, eu vou oferecer esse serviço para ele. Eu vou ser o guardião de fofão. Certeza que foi inveja e olho gordo que derrubou ele. Que queria estar lá. Só, professor, derrubou um fofão. Eu não tava nem assistindo. Eu vou até voltar aqui. Tem isso também. Eu acho que as pessoas invejam, sabe, a posição do outro de destaque, né? Principalmente quando adquire status. Vocês têm brinquedo, por exemplo, com o nome de vocês? Não tem, né? Nenhum de vocês, né? Pois é. O pessoal da carreta furacão tem, né? Enfim, eu acho que tá mais ou menos aí, sabe? Aliás, depois que acabar a aula, eu vou correndo compartilhar aquele vídeo do Homem-Aranha lá da carreta furacão. Muito bom, né? Aliás, eu vou dar um spoiler aqui rapidinho do que seria o final da aula, que tem uma revelação bombástica para vocês. Vocês sabiam que o Homem-Aranha morreu? Eita, como assim? Deu treta na carreata furacão. Olha lá. Foi o Batman. Acharam olho gordo. Olha lá. Tá. O Homem-Aranha tirou o fofão pra comédia. Olha lá. Vazou, velho. Meia dúzia de tapa na cara e vaza. Certeza que o Homem-Aranha queria pegar o lugar do fofão. Pois é, né? Enfim, é uma casa com um muro alto, né? Portão alto. Só o Homem-Aranha conseguiria entrar ali, né? Os outros demais não. E o Batman rasgando os tapas ali, ó. Um atrás do outro. É que é matando ou tentando salvar também, né? Pode ser isso. Enfim, né? Cada aula eu vou inovando, né, gente? Inovando. O GIF é um sofrimento eterno pro Homem-Aranha. Enfim, para a aula de planejamento tributário, falar de sofrimento eterno tem tudo a ver. Tudo a ver. Bom, então, princípio da legalidade. Esse é o mais fácil, né? Tem que estar na lei e pronto, né? E aqui, especificamente, nós vamos ver isso mais adiante, o Código Tributário Nacional.
mas o artigo 97, no inciso 2, ele também vai reforçar tanto o artigo 5º quanto o artigo 150 da Constituição, e também vai falar que é expressamente que o tributo ele só pode ser expressado por via da lei, assim como, inclusive, até a redução de tributo, salvo algumas hipóteses. Como assim, algumas hipóteses? Agora, por exemplo, no período da Covid-19, houve uma flexibilização em relação ao orçamento. Então, caso, por exemplo, os prefeitos e governadores queiram diminuir as taxas tributárias, eles podem, para ajudar a economia local, enfim, mas ninguém fez isso, tá? É só uma hipótese. Isso não aconteceu, mas pode. Se quiser, pode, né? Bom, e aqui a gente pode dizer o seguinte, como a gente falou na aula passada, a jurisprudência é uma fonte importante também do direito, e ela meio que é omissa, por assim dizer, em relação à criação do tributo fora da lei. Ela diz o seguinte, que tem que ser dentro da lei, mas pode também ser por medida provisória. O que é a medida provisória? A medida provisória só o presidente pode fazer, é uma lei com caráter provisório, e que, para se tornar efetiva, tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional depois. Então, se é a única hipótese de criar um tributo do dia para a noite, se o presidente acordar, enfim, com uma ideia mirabolante, ou acordar meio chateado com o que estão fazendo lá com os amigos dele, né, dos Guardiões do Crivella, e, enfim, e faz um tributo, mas o Congresso Nacional tem que aprovar depois. Se não for assim, deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês. A gente está nessa de GIF hoje, de carreata furacão, mas a gente tem que lembrar nossas origens também, né, gente? Da onde a gente veio, quem nós somos. Aqui, ó, veja aqui, aqui, ó, era antes de tomar o shake, tá vendo? Antes do shake, e olha agora. Olha como o bichão ficou. Virou boneco de pedra, rapaz. Caralho, vou quebrar o busto da porrada. O cara é quadrado, velho. Olha isso. Olha Cadê esse o Lightyear? É um ombro que nem existe, né, cara? Ele vai. Um trapézio gigante. É impressionante. É muito bom. Ó, tem até um dinossauro aqui do lado. Parece que foi comprado, ó. A criança ficou com medo de abrir a caixa. É colecionador, né, bicho? Ele viu que no desenho o boneco se mexe. Ó, que sinistro, hein, velho? E essas fivelas aqui, ó, com invocadíssimo. Bom, aqui, ó, eu se fosse vocês, usaria para propaganda do shake. Tá desanimado, tá triste. Ó lá, toma. Toy Story 5 ainda, 5 filmes para chegar no shape dela. 5 filmes, foi cada filme ali um sofrimento, e agora acabou. Buzz Lightyear, ninguém mais pode se meter com ele. É o top. Bom, enfim. Professora Chaves. Pois é. Rude texano. Pois é. Eu tô fazendo as minhas pesquisas também, né? Eu quero, começando com esse novo hobby aí de comprar os brinquedos aí colecionáveis. Né? Muito importante, hein, gente? Se vocês forem dar para uma criança, ok, só a partir dos 3 anos, tá legal? Vamos ter consciência também, né? Para minha filha eu já não posso dar, muito criancinha. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Então, legalidade, já entenderam, né? E aqui fica... Enfim, ó. Mostra aqui. Se cair na prova, o governo pode obrigar você a dançar polidense na carreata furacão e cobrar imposto por isso? Ele pode, se isso já estiver na lei, né? Como
não está, ninguém é obrigado, vocês estão salvos, né, desse destino cruel. Poderia parecer um ditador horrível, né, e botar você para dançar e ainda cobrar por isso, né? Enfim, né, como vivemos uma democracia, não pode. Bom, o segundo é o da capacidade contributiva, ou seja, aqui vai abranger o quanto o indivíduo pode pagar de tributo. E aqui poderia adotar vários meios, né? Perguntar, por exemplo, para o indivíduo quanto você quer pagar. Ele fala nenhum, né? Mas, enfim, no artigo 145, inciso 1, ele vai dizer o seguinte, que sempre que possível os impostos eles vão ter caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, aqui é até um motivo de dilema, porque como a gente viu, a maior parte da tributação no Brasil, ela se dá sobre o consumo. E essa tributação, ela não olha quem está comprando. Então, aqui, quando ele fala que, quando possível, vai ter caráter pessoal, está se referindo à tributação direta, sobretudo a tributação em relação à propriedade e à renda, né? Que é a única coisa que você pode, nesse caso, tributar diretamente. Bom, então, esse enunciado ele vai configurar um dos verdadeiros princípios do direito tributário. Por quê? Aqui é o seguinte, eu não posso gerar um ônus maior do que o bônus. Se o cara ganha 2.000, eu não posso cobrar 3.000 de tributo, porque ele simplesmente não vai pagar, vai sonegar, e se ele pagar, vai ficar endividado, ou seja, você não consegue ter um crescimento orgânico, né, dessa tributação. Então, aqui vai ter um caráter justamente finalístico, né? E a pretensão ela reside no intuito da complementaridade e da parcialidade, almejando um estado de coisa ao ser alcançado. Então, aqui, o governo ele tem que tributar, ele tem que arrecadar, mas ele tem que arrecadar dentro de um limite. E, nesse caso da tributação direta, o limite vai ser estabelecido por aquilo que o indivíduo ganha ou pelas posses que ele tem, né? Esse vai ser o fato gerador. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma doutrina, né? Nós falamos na aula passada de lei formal, de jurisprudência. Aqui, Hugo Brito Machado é um jurista. E, enfim, o que ele diz? Ter caráter pessoal significa ser calculado ou ter seu montante determinado conforme as peculiaridades e características inerentes a cada contribuinte. Então, por exemplo, uma coisa é esse aqui, ó, magro, né, pobre, pagar tributo, vai pagar menos. Agora, olha esse aqui, grande, forte, pomposo, olha, até com uma embalagem sofisticada, esse vai pagar mais, né? Simples assim. Então, aqui é importante perceber que o ponto principal é o respeito às circunstâncias da vida de cada indivíduo. Na doutrina fica muito bonito. Na aplicação prática, nem sempre. Como nós falamos aqui muito bem, a tributação ela se dá sobretudo sobre o consumo. E a partir daí eu tenho um padrão de equidade invertido. Os mais pobres acabam pagando mais. Mas se nós formos levarmos ao pé da letra a tributação a partir do momento direto, né, que vai incidir sobre renda e sobre posses, aí de fato vai ser efetivo, né? Se eu tenho uma casa, sei lá, de 5.000 reais, um barraco, eu não posso pagar 10.000 reais de IPTU, né, em relação a isso. Bom, então, por fim, é importante destacar que a finalidade é evitar que exista uma carga tributária exacerbada aos mais pobres e favorável aos mais fartos de recursos. Ou seja, aqui a lógica é Robin Hood, roubar dos ricos para dar aos pobres. Mas na prática, digo para vocês, para isso se efetivar, nós teríamos, voltando à aula anterior, nós teríamos que trocar os fatores de incidência tributária. Então, tributar mais propriedade e renda e tributar menos o consumo. Aí, de fato, todo o ordenamento tributário estaria dentro dessa ordem. Como assim não é, a única coisa
do planejamento tributário, né, que está dentro desse diapasão, é a tributação direta, né, que vai incidir sobre a propriedade. E eu pergunto, William, você gosta dos Avengers? Gosto. Gosta, Ai, né? que Ó que legal, né? Esse aqui é a partir dos 4 anos, tá? Então, se você for dar para uma criança, observa isso. O Ben 10, né, Na também é um. Avengers mesmo. Vamos observar. Aqui, ó. É o Ben 10 Aqui, julgando. Ó, o Buzz, aqui, após encontrar o Woody. aqui é o Avengers, né? Esse é um super-herói do Avengers. Não sei se você conhece, né? Ele anda junto com todos esses aqui, né? Com Thor, com Homem de Ferro, com o Capitão. Eu ia falar Capitão Caverna. Vocês se lembram do Capitão Caverna, gente? Não, né? Claro. E Clássico. esses dois aqui eu nem imagino. E olha, gente, custa 32 quilos, gente. Colocaram um velhinho na boca. 32 pila. Mas por que, né? Tem um boneco pequeno e um grande, né? Tipo uma miniatura. Tomou a pílula de nanicolina do Chapolin, né? Enfim. Esse Buzz aí que vai enfrentar o Woody, porque ele parece meio assustado. Não, é confiante. É o olho. Com o tamanho. Mas olha a pose aqui, ó. Quando você tem as pernas afastadas e o joelho levemente flexionado, é uma posição de combate, né? O outro aqui mostrando o muque, e esse também, né? Imponente também. Né? O velhinho mal consegue levantar o braço. Enfim, é isso aí, né? Mas vale a pena esse hobby, né? Um dia que eu for pro Paraguai, com certeza eu vou voltar, nossa, com muitos desses aqui. Vou ter que comprar escondido da minha esposa. Mas eu vou voltar com vários. Já tenho uma prateleira aqui, vou sumir com todos os livros, que é livro dela mesmo, tudo de bobagem. E vou encher desses bonecos aqui, gente. Na caixa, né? O professor tentando convencer. É o Buzz, amor. Dos Avengers. Super Heroes. Bom, Super Heroes. Bom, eu nem vou mostrar, ó, só vou mostrar um pouco, só um pedacinho. Só um pedacinho, ó. A gente já sabe que custa R$2 e é um Spider-Man, mas ainda não vou mostrar. Vamos voltar deve ser o motivo pelo espancamento do Provavelmente. Bom, o terceiro princípio é o princípio do não confisco. E o que é confiscar? É você tomar de alguém de maneira deliberada. Então, por exemplo, suponha que eu vá na casa do William ou vá na casa da Adriana e eu veja lá um copo de shake e eu tome, né? Peguei e tomei. A partir do momento que eu peguei e tomei, isso vai desprover vocês da capacidade de pegar e tomar, porque ele já vai estar tomado, né? Isso é um confisco, né? Quando o seu direito à liberdade de posse, né? A liberdade de propriedade, ele é solapado. Vem o Estado e fala, isso é meu, né? De acordo com os princípios do direito do direito do trabalho, não, do direito tributário, isso é inaceitável, né? E aqui nós podemos falar que a Constituição Federal de 88 ela vai prever que os tributos não sejam utilizados com efeito confiscatório, né? Aqui a gente volta de novo ao artigo 150, no inciso 4, né? Ou seja, aqui o objetivo do tributo é arrecadar, ele pode ter outras funções, como nós vimos na aula anterior, ele pode servir como um estímulo ou ainda para retrair, mas não pode ser simplesmente para tomar. No Brasil, como nós vamos ver na aula seguinte, isso, mas existe que nós vamos falar sobre as categorias de tributo. Existe algo chamado empréstimo compulsório dentro da lei. O que é isso? O governo ele pode tomar de você para devolver depois
em algumas circunstâncias muito especiais, como, por exemplo, uma guerra. Então, imagine, por exemplo, sei lá, o governo brasileiro entra em guerra com a China por causa das fake news que o governo fica soltando. A partir desse momento, como o governo é fudido, né? Não tem dinheiro para nada, ele pode tomar as nossas poupanças e também a conta corrente, mas ele tem que se comprometer a devolver depois com o rendimento aí atrelado à taxa Selic. Ou seja, que bosta, né? Vai pegar meu dinheiro e vai devolver depois com a taxa Selic que eu mesmo poderia colocar. Mas, por ser muito ruim, é exótico, né? Isso pode acontecer, mas não acontece. No Brasil, isso aconteceu uma única vez, que foi em 1992, com o Fernando Collor de Mello, que ele confiscou a poupança da galera. Porque o que acontecia? A inflação era muito alta e os juros eram muito altos. Então, rendia muito na poupança. Então, você colocou lá, sei lá, R$1.000 na poupança, rendia mais ou menos uns 250 por mês. Valia a pena. Então, você enchia a poupança de grana e vivia só dos dividendos ali e tal, numa boa. E o Collor, enfim, na verdade, a ministra do Planejamento Econômico ordenou o confisco das poupanças. Foi a única vez no Brasil que algo desse tipo aconteceu. Pode acontecer de novo? Pode, né? Porque, voltando aqui, existe a questão do princípio. Voltando aqui, a gente volta para onde, né? O princípio da legalidade, né? Ok? É para ali que a gente volta. E também para esse UD aqui e tal. Opa, quase que eu dei. Nossa, fui descendo. Não, peraí. Ainda não é hora, gente. Ainda tudo em seu tempo, gente, né? Então, aqui, a lógica o judiciário, ele se coloca como o juiz, né? Bom, e evidentemente eles são juízes. Ele que vai decidir. Então eu crio um tributo lá, sei lá, tomar 50% de tudo que os meus alunos ganham com a venda de shakes proteicos. Aí o judiciário que vai decidir. Se o judiciário achar que esse tributo ele é confiscatório, ele é ilícito e é retirado ali da norma, né? Mas se não for confiscatório, ele vai para frente. Na prática, gente, se a gente pensar um pouco, na minha opinião, a maior parte dos tributos acaba por ser confiscatório quando ele se dá na incidência do consumo. Então, você consome. Se você não tem ciência do quanto você está pagando de tributo, na prática, o governo está tomando sem falar nada com você. Só que a diferença, o que é pior em relação a um confisco, é que ele não vai devolver depois, né? Um empréstimo compulsório, que é algo previsto em lei, é horrível, mas o governo devolve depois. A tributação em cima do consumo, não, né? E existe algum entendimento já na doutrina indo nesse sentido, mas é assim, né? Então, o princípio do não confisco, ele vai até certo ponto. O governo ele não pode arrancar a sua grana definitivamente para comprar. Olha aqui, gente. Olha aqui. O que fizeram aqui com o Homem-Aranha aí? Então, é o Homem-Aranha sinistro, velho. Ele tá entrincheirado aqui com a sua K-47 e tem uma outra K-47, né? Se uma cobrar, ele tem outra. E sabe o que eu acho que ele estava fazendo? Ele estava, na verdade, tentando entrar por baixo desse portão aqui, sabe? Tem ordem cronológica. Acabou ficando preso, porque vocês podem ver aqui que a brecha para passar é muito pequena, ele não conseguiu passar, ficou sem ar, morreu, e aqui os amigos, né, vieram, o Fofão fez a respiração boca a boca, e o Batman ali, né, no desespero. O Batman já é mais agressivo. E essa capa do Batman, né? Parece tipo um cabelo comprido que ele tem, né? Não parece uma capa, né? Porque uma capa é uma coisa, né? Grande, né? Cintuosa, né? Isso que eu tava reparando. Essa capa é um pano de prato, né?
sei lá, um lençol. Enfim, o único cabeludão mesmo é o Fofão. O Fofão tem um cabelão de dar inveja. O meu eu tô deixando crescer. Vou ficar igual o Fofão, gente. Um sonho aí, né? Quem sabe. O design ali, a cueca em cima da calça do Batman não foi favorável pra ser. É verdade. É, tem um cinto ali, né? Na cueca. Enfim, tive um cinto de castidade, né? Enfim. Bom, vamos lá. Vamos, ó, nem vou, ó, só vou mostrar um pedaço só do... Você quer saber meu nome? Não vou mostrar. Já mostro, já mostro. Olha, o professor pensou em tudo. Ó, já mostro. Por que não mostro agora? Porque isso vai ao encontro do princípio da isonomia. Pro direito tributário, não existe isso. Não existe a face. Todos são apenas a testa, né? Todos são iguais, ou seja, ninguém pode ser tratado diferente no direito tributário. Vamos dar um exemplo aqui. O prefeito. Imagine que o prefeito decida aumentar os tributos só daqueles que ele não gosta. Ele vai lá no Facebook, todo mundo que está falando mal do Greca, que o Greca é estranho, que o Greca tem a voz de uma professora aqui que eu não vou falar qual, mas vocês devem saber qual é, que o Greca é isso, que o Greca é aquilo, enfim, ele vai lá e tributa a mais esses caras. Não pode, né? E aqui a gente volta de novo para a Constituição Federal, no artigo, e aqui eu fiz um hiperlink, gente. Se vocês clicarem, abre o artigo diretamente. Mas aqui, quando nós formos falar das incidências tributárias, eu vou ler todo esse artigo aqui. Eu acho que vocês estão muito animados para isso. A gente vai chegar. E não tem nenhum meme, né, na página do Planalto, né? Não tem nada. Muito chato, fica difícil. O cara só tacou o texto, né? Isso que eu tô... o cara tacou o texto lá, que se dane, né? Deixou lá. Só foi, né? Deve ter sido os guardiões do Crivella que fizeram isso aí. Não manjam nada de computador, de edição, nada, só jogaram. Bom, então, de acordo, né, com o inciso aqui, ele vai vedar tanto a União, quanto ao Estado, quanto ao Distrito Federal e município. Eu sempre acho uma bobagem colocar isso aqui, Distrito Federal, que o Distrito Federal é também um Estado e também um município, mas a gente chama de Distrito Federal, né, como se fossem várias coisas diferentes, né? Enfim, instituírem tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em condição equivalente. Então, por exemplo, se você tem duas pessoas lá que ganham a mesma grana, que gastam a mesma coisa, que têm as mesmas posses, o governo não pode deliberadamente alterar o valor das alíquotas a fim de favorecer um em revelia de outro. Não pode. De novo, se um prefeito, um governador ou mesmo o presidente fizer isso, ele vai incorrer em vários crimes. O primeiro crime é o crime de responsabilidade. O segundo, dependendo da característica, pode vir a se considerar como um abuso de autoridade. Se for, por exemplo, em um período eleitoral e com o intuito de prejudicar outras pessoas, pode ser considerado um crime eleitoral e ele pode se tornar inelegível, né? Ele vira um ficha suja. Além disso, impede qualquer distinção em razão de ocupação profissional. Então, por exemplo, eu decido tributar mais só quem é cadê aqui? Da carreta furacão, para que, por exemplo, não façam mais carreta furacão e tributo menos, sei lá, médico. Eu quero mais médico e menos carreta. Eu acho que tinha que ser o contrário, mais carreta furacão e menos médico, né? Ou função dela exercida. Isso independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Pergunto, gente, qual o nome desse herói? Capitão Wolverine, eu acho. O Wolverine América, pelo design ali. Que doideira, né? Mas não tem o nome, ó.
Você quer saber o nome? Você vai pagar minhas contas? Vai fazer meu almoço? Vai me levar no parque? Não, não vai, né? Então não vai Ainda é bravo. o nome do herói, né? Esse é o herói sem... Perceba, gente, que é uma base comum, né? Esses bonecos. Eu acho que essa aqui é a mesma base do Woody, por exemplo. Se vocês olharem lá em cima, vamos fazer um comparativo. Olha aqui, ó. Olha lá, quadradão, tá? É que ele tá numa caixa, não tá favorecendo muito o comparativo. Mas olha lá, é o mesmo Tá mais ombro, pro a Buzz. mesma posição da mão. Não, o Buzz tá fino, ó, aqui, ó. O Buzz tá só a cinturinha dele que tem O essa Buzz fita aqui. tá só o aro, só. Tá só o aro, né? O Buzz tá parecendo uma batata, né? Ele tá inchado aqui no meio aqui, e as extremidades dele são finas, né? Agora, aqui, né? Aqui treinou tudo, né? Aqui treinou. Bom, vamos lá. Na sequência, o princípio da irretroatividade. O que diz esse princípio? Ele também, olha que delícia, a gente vai ler, muito bom esse artigo 150, inciso 3 da Carta Magna, ele também versa referente a esse princípio. Ele vai dizer o seguinte: sem prejuízo a outras garantias asseguradas ao contribuinte, ou seja, aquilo que o governo já prometeu que vai te dar, ok? E já está te dando, ou vai te dar um dia, é vedado, é proibido, tanto a União quanto Estados, Distrito Federal ou município, cobrar tributos em relação a fatos geradores antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Olha que interessante. Então, aqui quer dizer o seguinte: o governo ele pode criar novos tributos? Pode, desde que ele siga o quê? O princípio da legalidade, né? Ele faça tudo dentro da lei, como os nossos coleguinhas. Senão, já vai estar cometendo crime, ok? Agora, vamos supor que o governo criou um tributo especificamente para quem fizer polidense em postes na rua, ok? O governo pode fazer isso? Ele pode, né? Se seguir todo o rito da lei, pode. Agora, vamos supor que esse tributo já está aprovado. Ele não pode bater na casa do Cebolinha e do Fofão e com uma conta, falar, ó, esse tributo aqui ó, foi aprovado agora e vocês têm que pagar de todos os anos que vocês ficaram dançando lá no polidense sem pagar. Não pode, né? A tributação, ela inicia no momento em que a lei se torna vigente, não podendo voltar atrás, entende? Eu não posso fazer uma cobrança, como diz o nome, irretroativa. E esse texto ele vai vedar, vai falar sobre a vedação de uma lei que houver instituído ou majorado tributos retroagir a fim de alcançar fatos geradores ocorridos antes do início da vigência. Então, vamos supor que o governo decida agora tributar, assim como faz, né, ele vai colocar dentro do IPVA, o imposto veicular, o helicóptero e os iates, né? Não estavam. E vamos supor que eu tenha um helicóptero e um iate por muitos anos. E vamos supor que o governo chega aqui com uma nota, né, promissória cobrando 10 anos de tributo. Não pode, né? Eu só vou começar a pagar daqui em diante. De novo, tanto um negócio para você não ser surpreendido, tanto também para evitar a tirania, né? Principalmente nos nossos períodos atuais, que tem até guardião de Marcelo Crivella. Imagino que esses caras não fariam se eles pudessem criar imposto fora da legalidade e sem o princípio irretroativo. Você poderia fazer cobranças absurdas, né? Por exemplo, vou fazer um tributo agora especial em cima do videogame. E vai lá e bate na casa do William. Ó, William, você já comprou vários jogos de videogame ao longo da vida. Tá aqui, ó, uma tributação para você pagar referente a isso. Não duvidem, gente. O governo, se não houvesse nenhum tipo de impeditivo legal, ele poderia... Opa!
Estão vendo aqui, gente? Ai, que pesadelo. É a família do Fofão. É só o olhinho, velho. É só o olhinho. Fofão e seu multiverso. E esse cabelo do Fofão, né? Eu acho uma doideira. É tipo uma franjinha, é tipo Iron Maiden nos anos 80. Que é um cabelo, ele incha embaixo, aqui em cima ele fica só um coquinho. Eu acho muito legal. O professor comentou uma vez em aula. Tá vendo como eu lembro das aulas, professor? Era Porte muito. Pig e Maleão, né? Muito bem. Eu tive um quase assim. O meu, só que a diferença é que o meu, aqui em cima, ele ficava arrepiadinho. Tipo Chitãozinho Chororó. Mas aí depois ele caía, né, para baixo, né? Enfim, vai cair para onde, né? Para cima, né? Bom. Ai, meu Deus do céu, que época, gente, que época. Não vê o gel do Alisson ali, não tem vento que derrube. É verdade. Ixi, olha lá. Nossa, olha o do meio, senhor. Só um pouco. Professor, eu durmo sozinho, cara. Só um pouco. Vocês vão estudar depois à noite, assim, ó, na cama, vão ficar cabreiros, assim, meu pai do céu, né? Bom, então, basicamente, o princípio da irretroatividade se caracteriza como um tipo de segurança jurídica para não aparecer um guardião do Crivella e te cobrar, e traz o quê? Previsibilidade, né? Como que nós vamos falar de planejamento tributário se a gente não faz ideia, né, do que o governo pode querer tributar ou não? Então, aqui, mesmo que de forma tosca, o governo, né, a Constituição Federal e também o Código Tributário Nacional, quando ele positiva os direitos, ele coloca ali uns limites. Então, você vai ter uma previsibilidade, mesmo que mínima, você vai ter alguma estabilidade e dá para compreender o direito. Dá para compreender mais ou menos, porque, como eu disse, o direito tributário brasileiro é o mais complexo do mundo, né? A questão da incidência, que é o que nós vamos falar na aula seguinte, é muito confuso. Tem lugar que cobra, tem lugar que não cobra, enfim, mas acredito eu que se houver uma reforma tributária, que era uma esperança, a única esperança que eu tinha nesse governo era isso acontecer. Aí não parece que isso vai acontecer, para mim tá chato. É um governo que não faz nada, mas se isso acontecer, se um dia houver uma reforma tributária, o Brasil vai ganhar uma grande vantagem comparativa em relação aos demais países, porque o nosso país ele tem os recursos naturais que os gringos querem, tem mão de obra baratinha. A única coisa que ainda é impeditivo para o investimento internacional é tanto o valor que é cobrado, quanto também a compreensão. As pessoas não entendem, gente. Estou falando sério, não entendem. Lá na Itália, por exemplo, eu tentei explicar para os meus professores como é o direito tributário. Eles ficam doidos. Mas você paga para consumir? Paga. Você paga no paga. Você paga do paga, né? Eu geralmente explico o seguinte, eu falo, olha, é como são camadas, né? Você coloca uma camada de areia, uma camada de açúcar, uma camada disso, uma camada daquilo. É assim, né? O tributo brasileiro ele é por camadas. Se eu facilitar isso, transformar isso, por exemplo, num IVA, um imposto de valor agregado, que todo mundo entende, né? Um tributo, é um boleto que chega na sua casa, isso vai atrair, sim, capital estrangeiro e vai abrir muitas oportunidades, gente, para vocês aí na administração. Imagina, né? Grandes multinacionais novas aí contratando à torta e à direita, né? Quem não quer, né? Mas para isso vocês vão ter que competir com outros, né? E quem são? Olha aí, gente. Olha aí. Meu Deus. Pesadelo. Eu tô vendo. Esse aqui, você está dizendo, esse é muito sofrido, né, cara? Ele tem ali umas rugas na bochecha, o cabelo dele é estranho, foge ao padrão, ele é mais baixinho um pouco. Olha o olho do primeiro. Esse tá embaçadíssimo também. Mas o que eu ia ficar com medo, acho, de encontrar mesmo, era esse aqui, ó.
Olha, a cara dele é brancona, né? Sei lá, né? Imagina a noite mesmo, assim, no cinema. Aparece, pá. Em São Paulo, gente, enfim, não sei nem que eu vou comentar isso, mas existe um ser mitológico pelas ruas chamado Fofão, que é um cara lá, enfim, que ele colocou uns silicones na cara e ficou tipo assim. E ele existe desde que eu era criança, gente. A minha mãe me assustava, falava, o Fofão vai te pegar. E a gente caminhava na rua e via mesmo o Fofão, ele é bizarro. Depois eu vou ver se eu acho uma foto. Coitado, né? Enfim, teve os problemas dele, mas ele é um negócio que passou de geração em geração. Até eu, daqui a pouco, vou começar a assustar minha filha aqui. Se você não comer, né? Olha quem vai vir de São Paulo para te pegar, o Fofão. Eu acho muito triste, porque é um negócio infantil, né? O pior que É. tava eu e o meu pai comentando semana passada sobre isso. Meu Sobre o pai falou, Fofão? ele falou, não entendo como que alguém faz um negócio como um Fofão para criança. Agora, eu vou te falar um negócio. Depois a gente tem que procurar para lembrar. Mas tinha um boneco do Fofão na minha época. Enfim, mas uma tosqueiragem, né? Que eles fizeram. Que se você soltasse a cabeça dele, dentro, assim, tinha quase como um punhal, assim. Era um negócio, assim, muito perigoso, assim. Era uma faca mesmo, assim. Era uma Acho que eu vi isso aí. Então, e até tinha uma lenda urbana que aquilo lá era um negócio para estimular as crianças a matar os pais. Na minha época era bem forte, uma lenda que não tinha internet, não tinha nada, era bem forte essa lenda. Inclusive tinha uma lenda que na minha rua tinha uma família que tinha sido morta por uma cabeça de Fofão e a gente não chegava perto lá da casa lá. Enfim, e com certeza é mentira, né, essa história, mas de fato tem a cabeça do Fofão com a lança, assim, era um negócio, né, que eles colocaram pra E na prender. real é porque a cabeça do boneco era pesado e tal. Era pesado, o corpo do boneco era um lixo, então colocaram lá uma lança, lá um negócio super afiado, enfim, não passaria nos testes de metro, com certeza não passaria. Legal, gente. Bom, se fosse escolher, eu acho que eu seria esse do meio aqui, que ele é um pouco mais, acho que não do meio esse aqui, né? O do meio, Ah, tá, fiquei preocupado. da calça listrada aqui de criminoso, que ele tem ali um cabelão mais comprido, mais liso. Pá. Eu acho que eu gostei mais. Esse aqui mais neutro. Esse passa mais desapercebido. Esse aqui, muito satanista, se bem que eles estão com a camisa igual, né? E esse aqui eu sairia correndo. E esse aqui dá dó um pouco, né? Parece que O improvisado. Rosa é Fofão mulher. Ela tá de saia. Ah, Verdade. é a mãe Fofão. Olha que tá com a Professor, e esse é o filho do meio, né? Mateia, Xará. Ou a mãe da mulher, né? Porque parece Meu vovó. pai do céu. Eu acho que isso aqui é a vozinha, sei lá, né? Pra explicar isso. Meu pai do céu. Esse até a máscara dele não é boa, né? É estranha, sei lá. Enfim, né? São coisas da vida, né? Bom, continuando na sequência, o princípio da anterioridade. Então, aqui, o que esse princípio ele vem a trazer? Uma resguarda sobre a criação de novos tributos e de nova lei. Então, aqui ele diz o seguinte: o princípio da anterioridade impede que uma nova lei venha a ser aplicada de imediato. Então, por exemplo, eu crio uma lei do dia para a noite, aí agora todo mundo que é fofão de saia rosa paga tributo. Não vai começar a pagar imediatamente. Por quê? Porque aqui nós temos dois incisos para tratar. No inciso B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, por exemplo, hoje eu instituí um aumento para o imposto de renda. Não pode ser cobrado esse ano. Vai ter que ser cobrado no ano que vem, no próximo exercício, mas não nesse, entende? É para de novo, criar
um mínimo aqui de segurança, um mínimo de capacidade de você se antecipar, né? Se você se programar. Porque se o governo cria do dia para a noite e você não tem grana, aí você já fica devendo, você já fica sonegado, né? Aí aqui no ponto C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto no alíneo B. Ou seja, se for perdão, se for uma tributação direta em cima do consumo, só pode começar a valer em 90 dias depois da aprovação. Se for, ou melhor, indireta, né, em relação ao consumo, se for uma tributação direta em cima de propriedade, em cima de bem, aí é só no próximo exercício, né? Não vale para o mesmo exercício. Como, por exemplo, IPVA. Todo ano vem, é uma desgraça, uma choradeira, junto com o licenciamento. O governo não pode, no mesmo ano, mudar a lei, aumentar a alíquota ou mudar a forma de incidência. Ele pode fazer isso, mas aí só vai valer para o ano seguinte, para o próximo exercício. E no caso de tributação indireta, ou seja, sobre consumo, o governo até pode aplicar no mesmo ano, mas a partir de 90 dias. Então, aqui dá um respiro, né? Dá 3 meses, por assim dizer. Então, se o governo fez em janeiro, só vai poder, a partir de maio, ali, para o final de abril, iniciar esse tipo de cobrança. Bom, então aqui se determina que é vedado aos entes federativos, de maneira geral, cobrarem tributos no mesmo exercício financeiro, ok? E aqui estabelece que a cobrança do tributo não poderá se dar antes de 90 dias da data da lei que o instituiu. Então, aqui, muito simples. O governo criou um novo tributo, acabou de criar. Pode cobrar já? Não. Se for indireto, pode cobrar a partir de 90 dias. Se for direto, pode cobrar apenas no próximo exercício. Ok? E aqui mais uma, enfim, né? Legal que ele deu um sorrisinho só de lembrar do GIF antes de mudar. Enfim, eu gostei disso de GIF animado. Não sei por que eu não havia colocado nas minhas. Aliás, esse aqui eu copiei até para uma outra matéria de psicologia. Espero que os meus alunos compreendam, né? Que às vezes o humor não é tão sofisticado assim, né? Em outras turmas, né? É perigoso eles fazer toda uma análise ali, né? Exato, né? Vou falar que isso tem a ver com a minha infância, que eu da cabeça assassina, etc, etc. Uma análise do Batman ali, né? Eu acho que o Batman, ele tá um pouco reprimido, né? Deixa eu só procurar uma coisa aqui. Ponte aguda. Deixa eu ver. Ixi, não, cabeça pontiaguda pareceu outra coisa. Na cabeça, fofo, né? Fofão. Fofo. Aqui, achei. Deixa eu mostrar. E é verdade, não é fake news. Cabeça pontiaguda. Olha aqui, gente. Nossa. Tá vendo? O boneco. Para prender o boneco dentro do corpo, olha como eles faziam, né? Nossa, você tá vendo isso, Adri? O último ali parece um cajado, ó. Tá vendo? Cara, Olha o verdadeiro. esse Aqui. foi o original. Então, olha que lixo que era. O boneco se arrancava um punhal dentro. Nossa, Um dó. Olha o olho dele. Meu velho, não é fácil não. Nossa, olha. Ainda saía esses lixos ainda de dentro dele, né? Cruzes.
Abri o não, folheto, aí abri eu o acho que fofão e encontrei um osso. Nossa, é Meu maldição. Deus. Meu pai. Depois vocês Parece vejam. atual. Parece atual. Ah, esse é o da carreata, né? tem até a corrente aí, ó. Olha o cabelozão. Meu Deus. Enfim, não sei por que eu tô vendo isso aqui. Não, é um fórum, né, sobre o debate. Então, nossa, um debate mesmo aqui. O fofão, papapá. Olha só. Um dia aqui, ó. Fofão teria feito um pacto com o diabo para que ele conseguisse fama e dinheiro. Em troca, ele levaria o Satanás para dentro de todas as casas que comprassem os bonecos. Ok! Meu Deus. Eita, vamos fechar, né? Ok, Crianças. ok. Não, passa. Fechado com o fofão, gente. Ok. Bom, vamos lá. Bom, Não então. vamos mais zoar ele, não. Não pode. Fofão, gente boa, mano. Cara, ponta firme. Bom, então, dando aqui uma repassada geral, dá uma compartilhar de novo a Ele vai telinha. mostrar o polidense, eu tô ligado. Não, já superei isso. Bom, então seguindo aqui a ordem, pergunto para vocês, gente, acharam difícil essa questão dos princípios? Acharam fácil? O que vocês acharam? Confuso? Chato? Fácil, Chato assim. né? Chato como polidense, não tem como, né? Bom, pelo menos baliza, né? Porque o princípio, veja bem, é muito difícil. Como eu disse, existem 3 toneladas de direito tributário no Brasil. Ninguém na vida vai decorar aquilo. Ninguém na vida. Mas os princípios dá para a gente entender mais ou menos por cima, e isso por si só já dá uma ideia boa de como operacionalizar o planejamento tributário, entender o que pode, o que não pode. Por isso que eu costumo dizer que o princípio ele é mais importante do que a lei, porque a lei mesmo ela é feita de princípio, e quando um juiz, quando um operador ele não está entendendo a lei, ele volta para o princípio, né, para observar. Bom, então aqui o princípio da legalidade é muito simples, muito simples. Ele vai, o primeiro, ninguém é obrigado a fazer nada que não em virtude da lei. Isso vale para tudo. Né? Como eu dei aqui o exemplo da vacina, por exemplo, no Brasil, tem uma discussão agora que o presidente, enfim, porque ele é o presidente, mas sim, né, no Brasil as pessoas podem sim ser obrigadas a tomar vacina, porque existem leis, né, para isso, né? Inclusive uma lei que o próprio Jair Bolsonaro escreveu em 6 de fevereiro de 2020, dizendo que a partir do momento que houver vacina, né, para Covid-19, a imunização vai ser compulsória. Claro que a compulsoriedade não é exatamente ir na casa da pessoa, tirar ela no tapa, no soco, mas, por exemplo, para ir para a escola, precisa da carteirinha da vacinação completa, para viajar, para tirar passaporte, para várias coisas, né? Bom, e se o cara for internado lá e estiver bobeando, vai tomar a vacina lá que ele não vai nem ver. E aqui, a aplicação desse artigo à questão tributária se plasma no artigo 150, e que vai falar sobre a exigência ou aumento de tributo sem o estabelecimento da lei. Não pode. Se alguém fizer isso, vai ser penalizado de diversas formas possíveis. E para positivar ainda mais, o Código Tributário, que eu também coloquei aqui, dei um hiperlink dele, no artigo 97, no inciso 2, vai reafirmar também isso. Nem inclusive a diminuição do tributo não pode ser feita sem que haja lei. E a jurisprudência coloca o seguinte, que o único caso que pode haver a criação do tributo sem lei é por medida provisória, porque medida provisória é tipo lei, mas é lei que vale provisoriamente, né? Precisa, para se tornar definitiva, depois o Congresso votar e aprovar. Se, por exemplo, o governo criou um tributo
sei lá, criou um tributo sobre o sapato, por exemplo. Enfim, existe um tempo para votação, 60 dias. Se o governo não aprovar, cai por terra. E aqui a gente volta até no princípio lá embaixo, da anterioridade. Aqui eu preciso do quê? Se for um tributo direto, né? Indireto, eu preciso de 90 dias. Então, aqui a medida provisória ela cai por terra, né? Ela nem chega a valer a aplicar nesse caso. Bom, então, voltando aqui, princípio da legalidade, ok. Bom, esse aqui a gente não soube explicar o que aconteceu com ele, possivelmente foi o Sheik, né? Provavelmente na aula que vem eu vou ter uma foto dessa, tipo do William dentro de uma caixa dessa, agora que ele tá tomando o Sheik, né? O antes e o depois, forte e musculoso. Bom, capacidade contributiva, muito simples também. Diz o seguinte, que sempre que for possível, o tributo ele deve ser graduado de acordo com a capacidade do contribuinte. Na prática, é mais ou menos, né? Como isso aqui só vai valer para o caso de tributação direta, né? Que vai incidir sobre bem e sobre renda. Sobre serviço e produto, não, né? E poderia, na verdade, mas não é assim. Ok? Bom, aqui tá, e é 32 pila, né? É caro, né? Ainda. E esse Ben 10 aqui deve ter algum enrosco também, imagino nele. Princípio do O não. Blas tá confiante para as provas, hein? Tá confiante. Confiante. Ele é tributário. Passei. Estão todos comemorando aqui que foram bem na prova. Princípio do não confisco. Muito fácil também. Na Constituição, também no artigo 5, vai elencar ali vários direitos que foram positivados, como o direito à propriedade, à liberdade de expressão, liberdade de empreender. Isso é liberdade de empreender. Com certeza, isso é liberdade de empreender. E o governo não pode confiscar os bens das pessoas, os valores das pessoas de uma forma tributária. Como eu disse, na aula que vem nós vamos falar das categorias tributárias. Existe um chamado empréstimo compulsório, que o governo pega a sua grana e compromete a devolver depois, mas ele só é autorizável em caso de guerra, em coisa muito terrível, assim, né? E no Brasil, o único Zé Orelha que fez isso foi o Fernando Collor, enfim. E mesmo não sendo crime, o cara acabou sendo impeachmentado, aí arranjaram qualquer coisa, porque aí, gente, mexer com... o que segura um político no poder, em parte, é a opinião pública estar favorável ou não em relação a ele. Mexeu na grana da pessoa, já era. É o caminho sem volta. Como está acontecendo agora? O governo está dando auxílio emergencial, aumenta a popularidade. A partir do momento que tirar, cai junto, né? O que não pode o governo querer fazer, dar esmola com o chapéu dos outros, né? Então, o efeito fiscatório, confiscatório, ele é ilícito, né? De acordo com o artigo 4, o inciso 4 do artigo 150 da Constituição Federal de 1988. E cabe ao judiciário dizer se um tributo é ou não confiscatório, né? Sei lá o que é esse Homem-Aranha. Sei lá, viu, mano? Não tem nada a ver esse Homem-Aranha. Bom, esse aqui é mais da hora até. Bom, isonomia. Pro direito tributário, não pode, só tem que aparecer a testa, não tem que saber quem é. Então, tanto faz se é esse que está pagando, se é esse, ou se é esse, né? Tanto faz. A lógica... Acho que alguém chegou aqui. Ixi, o William saiu e... A lógica aqui é o seguinte, não pode haver distinção no padrão de tributação quando nós falamos de categorias profissionais, de indivíduos, de situações, de posses muito semelhantes. Da mesma forma, o princípio da irretroatividade. Posso gerar um tributo novo? Posso,
mas não posso gerar cobrança de fatos geradores ocorridos anteriormente, né? Então, tem um tributo agora do dançar no polidense. Dancei no polidense a vida inteira, não danço mais, não posso ser mais cobrado. A partir desse momento, eu posso ser cobrado apenas da dançada de polidense em carreta furacão daqui para frente. Antes disso, o que a carreta furacão já dançou, o governo não tributou. Esse aí é o governo. Esse é o governo. Esse aqui parece aquela dos direitos humanos, a Damares. Tem todos aqui no governo. Se olhar bem para eles, vocês acham todos, né, do governo. Princípio da anterioridade. Esse é fácil também e ao meu ver, um complementar ao princípio da irretroatividade. O objetivo aqui, de novo, é gerar uma linha de previsão, para você não ser pego de surpresa, para você não ser pego de calça listrada e camisa de flor e chapéu de... Enfim, para você não ser pego daquele jeito, né? Você está ali de fofão na sua casa de boa, aparece o governo do lado lá, né? Não. Então, aqui 2 pontos. Primeiro, o governo criou um tributo direto, renda e propriedade. Pode aplicar? Pode aplicar, mas só no exercício seguinte, né? Então, só no ano que vem, só depois. O governo criou um tributo indireto. Pode aplicar? Pode aplicar, mas só depois de percorrido 90 dias, não antes disso. Se cobrar antes disso, vai ficar que nem esse Homem-Aranha no sofrimento eterno. E o que é que o Fofão faz ali, afinal, gente? O Batman eu entendi muito bem o que é, mas o que o Fofão tá fazendo? Pois é, né? Dá uma olhada. Tentando reanimar com palavras. Ou será que ele tá com o joelho apoiado em cima do peito dele, asfixiando o Homem-Aranha? Olha, será que estão ajudando o amigo mesmo? Cada vez é uma interpretação diferente. Vai a matar, né? Eu tô na dúvida. O Batman vai no tapa, esse é o melhor dele. É só no tapa. Bom, gente, se não há dúvidas, não há questões, vamos para nossa querida atividade de frequência. E lembrando que na atividade de frequência não há o que temer. Não há certo, não há errado. Apenas a sua opinião. E uma imagem maravilhosa, com certeza, ali. Lógico que não. Virei um homem sério agora. Bom, então aqui, os princípios representam a base da construção de qualquer direito, ao mesmo tempo que servem de prisma para o operador do mesmo. Bonita a frase, né? Ou seja, serve tanto para você fazer, serve quanto para você observar. Todo mundo unido. A Mickey, até você, Mickey. Zé Gotinha, do Carreta do Furacão. Aí todo mundo unido. E é o Zé Gotinha mesmo, porque tem uns Zé Gotinhas fake, até no SUS, às vezes, que parece da Ku Klux Klan. Esse não, esse é o Zé Gotinha de verdade, que vem com a cruz escrito SUS no meio, né? Mas ficou muito pequena a foto, é uma foto imensa, vamos ver se eu consigo abrir. Não, ficou igual. Era uma foto grande. Por que ela ficou desse tamanho? Que bonito nisso. Fofão, Mickey, Capitão América. E esse aqui atrás, quem é, gente? Eu acho que é um fofão fluorescente pela cor. Fofão de Chernobyl? Ou será que é um Minecraft lá? É um Hulk magro? Será, gente? Será que faz sentido? Sei lá, viu? Enfim, né, todo mundo junto. Esse aqui é muito legal. O que você vai ser quando crescer? Aí o cara...
Olha o menino chocado ali no fundo. Tá em choque. Tá abalado o cara aqui, nem se mexe. Outro moleque aqui nem ligou, tá? Tá curtindo, cara. Ai, meu Deus. E essa posição é muito difícil de fazer, né? Como o cara conseguiu É fazer muito isso? triste, porque nem o cara ali tá ligado. Eles têm treinamento de parkour, certeza. Certeza. Isso aí é treinado com soldado de Israel, isso aí, pra fazer um negócio desse. É que o cara no sofrimento pra manter a pose e os outros ali nem aí. Esse aqui só esse aqui ficou em choque, o moleque. Mas esse aqui eu acho que não tá olhando pra frente, pra outra coisa, e o outro aloprando ali, seguindo a vida. Eu acho que tá vindo, e tem um agarrado atrás, tá um atrás também. Enfim, motivação, né, gente? Bom, Ai, então, nesse sentido, em relação ao princípio do direito tributário, dê a sua opinião sobre qual é o mais importante. Então, princípio da isonomia. Afinal, se assim não fosse, seria possível oferecer tratamento especial para os mais próximos do governo. Então, imagina, por exemplo, aqueles que andam lá com o Bolsonaro, Osmar Terra, aqueles zoadão lá, como chama aquele Queiroz que fica trancado lá Mas pelo menos estava em isolamento, né? O Queiroz, né? Muita coisa a gente fala, né? Mas imagina, né? Se não. Com certeza, né? Os que estão mais próximos ao governo iam ser os menos tributados e os que estão longe iam ser mais tributados. É assim, por exemplo, na Coreia do Norte, sabia? A sua tributação e o seu salário é definido pelo grau de proximidade da sua família em relação ao governo. Então, quanto mais a sua família mostra lealdade ao longo de gerações para o governo e para o unicórnio que criou, né, o governo, mais alto é o seu salário e menos tributos você paga. Aqui no Brasil, isso não pode, né? B, os princípios da anterioridade e da irretroatividade, que, ao meu ver, são princípios complementares entre si. E eles funcionam como um escudo sobre um volume significativo de possíveis cobranças. Ou seja, a cobrança, seja a cobrança que já passou, seja a cobrança que está por vir, você tem algum tipo de imunidade, né, em relação a isso. No caso da que está por vir, só pode ser cobrado em 90 dias, no caso de indireto, e no caso de direto, no próximo exercício. E a retroatividade, o que já foi, né? C, princípio da capacidade contributiva. Afinal, ninguém pode ser onerado além de seus ganhos. D, princípio da legalidade, que impede que as autoridades façam cobranças abusivas a fim de ajustar o orçamento. E o princípio do não confisco. Afinal, a propriedade individual deve ser resguardada a todo custo. Gente, é isso. Carreta furacão para todo lado. E eu pergunto para vocês, gente, dúvidas, questões, apontamentos, shakes, o que vocês mandam? olha, eu acho que, novamente, né, o preço dos brinquedos é um item curioso. É um item curioso. Quem pagaria 32 em um Buzz e apenas só 2 em um Homem-Aranha, né? É injustiça, né, eu acho. Né? Por isso que o Homem-Aranha acabou ali sendo esbofeteado ali no final enfim, pelos seus colegas ali, né? Bom, e aprenderam. Professor, só queria dizer para você ficar atento no Facebook daqui a pouco, que vai ter um videozinho maravilhoso para você. Não, legal. Me marca lá, William, pra eu achar ele mais fácil. Com Marco certeza. nos comentários, né, para não aparecer na timeline Homem-Aranha. Imagina como ele vai explicar para os colegas de trabalho. Legal, legal. Obrigado, William, por suas edições, por seus trabalhos artísticos.
eles acabam contribuindo muito para a melhoria do nosso conteúdo e quem sabe pode parar, né, nas artes da próxima aula. A Mona Lisa do Paraguai já faz parte do nosso... E lembrando aqui, gente, sempre que forem comprar um fofão, atenção, né, gente? Porque ninguém quer acidentes em casa, ninguém quer esse tipo de coisa acontecendo. Então, antes de comprar o fofão, faz um Open de Fofão Doll, vê se tem o facão lá. Se tiver, não compre. Tá legal, gente? Beleza. Ok. Ok. A Fabiana esteve silenciosa hoje. Tudo bem, Fabiana? Tudo. É que eu tô impactada ainda com a foto da família ali do fofão. Deu um impacto. Vou ter Emocionou, pesadelo, né? Eu entendo, ela emociona. Vamos terminar a aula com esse momento? Vamos. Deixa eu pôr aqui a família do Fofão de novo. Ih, peraí, o Fofão. Ok. Todo mundo unido. Peraí, deixa. Quando acende esse balãozinho aqui, estão mandando mensagem para mim. Nunca é boa a mensagem. Vamos ver. Olha a Barbie, agora eu vi aquela Barbie lá. Ó, aqui, Olha ó. lá. É Barbie Barbie PM ou chavosa. Barbie funkeira? Ó, Barbie doideira, vida louca agora. Vamos lá. Cadê? Ai, Aqui, ó. Tem os meus aluninhos aqui. Gente, vocês viram aqui que é um aqui, ó. Não é um F aqui na roupa? Não é um E aqui na roupa? Um F de novo e um F nessa? É um FEF? Não é isso, gente. Tô entendendo. Ou todos têm só um F. Acho que todos é um F. eu acho que todos são F por causa de fofão. é que ali a estampa ficou estranha mesmo, né? Esse F ficou meio bizonho, mas os outros. É isso aí, gente. Legal. Tenham uma semana aí abençoada. Espero aí que sonhem com os fofões, que Deus. leve. Gente, deixa eu pedir um negócio para vocês. Só um minuto, gente. Eu podia estar roubando, podia estar matando, só vou pedir aqui. Peraí. Deixa eu só pegar o link. Gente, eu estou fazendo uma pesquisa com o pessoal da Universidade da Califórnia e um pessoal Peraí, deixa eu cortar aqui. E o pessoal da Universidade de Aarhus, Nossa, da onde que eles são, meu Deus do céu? Da Finlândia. Pessoal da Finlândia, Dinamarca e Califórnia. É uma pesquisa sobre o comportamento de distanciamento e isolamento agora na pandemia e a possível relação que isso pode ter com filmes de zumbis. Então, é um questionário. Enfim, se vocês puderem responder, eu agradeço muito, muito mesmo. E se puderem passar para outras pessoas, para amigos, o único critério é ter 18 anos e ser residente no Brasil. O resto... tudo de boa. E perder alguns minutinhos. Vou deixar aqui o link para vocês, gente. Me ajudem com essa. Repassem aí para os colegas, para os amigos. Se tiver bastante gente respondendo e eu souber que foi vocês que mandaram, vou dar fofão de chocolate, aquele guarda-chuvinha de chocolate para todo mundo no final do semestre. Valeu? Podem me ajudar nessa? Conto com vocês. Estamos juntos. Eu achei aqui, apareceu na hora que você falou. Aqui, ó, mandei o link, me ajudem aí. É meio chato, tem que ficar uns minutinhos ali respondendo, mas vai ajudar bastante. Enfim, é um projeto aí que eu não sou o pesquisador responsável, sou o pesquisador auxiliar, mas aí meu nome está no meio também, eu tô trabalhando com isso, e eu acho que vai ser bem legal o resultado da pesquisa. É isso aí, gente. Valeu, tamo junto. Podemos fechar? Tem que encerrar com uma frase do Carreta Furacão, né? Siga em frente, olhe para o lado. Siga em frente e olhe para o lado que o fofão pode estar apaixonado.
Ah, Sensacional. é isso aí, minha gente. Enfim, que o fofão esteja com vocês, cuide de Não, vocês, tá amarrado. que vocês tenham uma. Depois da estaca. Só cuidado com a estaca, gente. Se for comprar fofão, na boa, faz um open de fofão doll antes, veja se tem estaca. Se tiver, guarda a estaca, devolve pro vendedor e fala, ó, nessa eu não vou. Gente, brigadão, vou nessa, tamo junto. Valeu. Próxima aula, tipos de tributos e incidência tributária. É isso aí, minha gente. Ok. Isso aí. Paz, amor, união e fofão para todos. Tamo junto. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Valeu, gente. Bom final de semana.